Pessoal, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar vocês nessa noite de segunda-feira. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo um pouco corrido, né? Até falei que eu tava de camiseta no carro, tava um pouco correria, uma correria muito grande na verdade, e aí não deu para poder eu gravar em casa como normalmente eu faço. E todas as vezes que eu trago um vídeo que não seja, digamos, de fortalecimento, de encorajamento, de promessa de vitória, gera um pouco de polêmica. E isso se dá porque as pessoas elas atravessam os desertos querendo cordonizes. É duro ouvir isso, mas é uma realidade. Cordonizes era o alimento que o povo de Israel queria no deserto. Maná foi o alimento que Deus quis para Israel. Deus não vai mandar cordonizes segundo o querer dele, ele vai mandar segundo o nosso querer, que foi o que aconteceu. Deus não queria cordonizes para eles, mas eles queriam cordonizes. E eles comeram cordonizes até que saiu pelo nariz. Porque às vezes nós queremos ouvir só aquilo que nos agrada, aquilo que vai de encontro aos nossos desejos, ao nosso querer. E esse cristianismo é um cristianismo que tem sido uma grande realidade no mundo de hoje. E hoje mais cedo eu falei sobre estar pronto para ouvir o não de Deus. E eu disse o seguinte, eu vou repetir essa frase aqui, até vou botar como título, se possível. Você só vai receber o sim de Deus quando você estiver preparado para ouvir o não. Porque muitas vezes nós ouvimos mais nãos, né? Muitos viveram isso ao longo da sua vida, nós ouvimos mais nãos do que sims. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque o vídeo mais cedo eu falo sobre isso. Mas eu sei que nem todo mundo está pronto para poder ouvir essa palavra. Nem todo mundo está pronto. Eu mesmo, durante muito tempo, não estive pronto. E aí eu separei alguns comentários e também um texto para a gente embasar isso, né? Primeiro eu vou nos comentários. Eu vou ler os comentários, né? E depois eu vou trazer o texto para poder a gente ter uma ideia do que eu quero falar sobre isso, né? Os comentários foram feitos no vídeo de hoje, da tarde, e eu vou projetar eles aqui. Deixa eu só achar uma maneira. Pronto, foi. Primeiro foi do Marcos Lima. Ele diz assim: rapaz, Alan, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que foi livramento o seu relacionamento? E se era casamento, primeira aliança, tem que esperar. Não foi livramento. E depois ele diz embaixo: pode ter sido livramento se não era casamento. E Deus pode ter livrado. Tem que orar e fazer a prova de Deus. E embaixo vem um outro comentário. E o perfil se chama Madeira. Desculpa, se está falando de casamento, está equivocado, rapaz. Deus quer sempre dar. O resto não sei. Vai para casa e grava de lá, e o melhor Deus te usa. E é melhor, Deus te usa lá, varão. Acho que é isso que quer dizer. Mas enfim. Pessoal, vou voltar aqui. E o que acontece? O primeiro ponto aqui, o primeiro comentário, né, do Marcos Lima, ele fala assim: Alan, deixa eu ver se eu entendi. Você acha que foi livramento o seu relacionamento? Se era primeira aliança, tem que esperar, não foi livramento. O canal aqui, ele iniciou com um intuito até dentro desse contexto de busca por restauração, né? O pessoal que é mais antigo sabe que eu lutei durante 2 anos e meio por restauração, e é uma luta que eu não tenho mais. Hoje eu luto pela minha salvação em Cristo Jesus. Eu sou divorciado e separado há 3 anos, então essa é a minha realidade. Mas eu não foco nisso, né? E há muito tempo que eu não foco nisso. O início do canal, o nome do canal era Alan na restauração do casamento. Depois eu mudei, quando eu tirei o foco desse contexto, entendi que era mais importante a minha restauração, o processo que eu estava vivendo, eu mudei para Alan Deserto da Restauração, perdão, o nome do canal, e hoje é o meu nome, Alan Carlos, né? Mas assim, então eu recebo pessoas de tudo que é lugar, né? Pessoas que às vezes estão em busca de uma bênção de cura, uma bênção profissional, uma bênção de relacionamento. Então, é claro que as pessoas, quando escutam eu falando, querem levar para aquilo que elas estão buscando. Mas eu estou falando de uma forma geral. O que eu disse ali na mensagem mais cedo é que, independentemente da sua busca, qual área for, Deus pode sempre dizer um não. Ainda que Ele deseje o sim, às vezes Ele vai nos dar um não. Existem outras variáveis envolvidas nesse contexto. Então, a resposta que eu posso trazer para o varão aí, para o Marcos, né, que estava questionando sobre isso, eu não estava falando especificamente sobre casamento, né? Como eu falei, toda a palavra ela é divinamente inspirada pelo Senhor para exortar, consolar e instruir. Então, eu vou falar e você vai pegar, os irmãos vão pegar para aquilo que é da sua vida, né? Aquilo que você está passando. Isso é uma obviedade. Sobre
a segunda colocação dele, né, pode não ter sido livramento, casamento, primeira aliança, essas questões, eu já falei um pouco no canal sobre isso. Eu acredito realmente que o casamento, segundo a vontade de Deus, ele deveria ser indissolúvel, porque Deus odeia o divórcio. Porque Jesus, ele fala, o que Deus uniu, que o homem não separe, ele dá uma advertência, deveria ser indissolúvel, deveria ser até que a morte, deveria. Mas eu realmente acredito que alianças espirituais são quebradas, né? Tanto são que uma pessoa que abandona os caminhos do Senhor, começa a beber, a fumar, né, e vai viver uma vida dissoluta, Deus não é obrigado a salvar essa pessoa, porque há uma aliança que não pode ser quebrada. Não, a aliança foi quebrada. Se a aliança da salvação, entendam os irmãos, nada é mais importante de Deus para o homem. A maior dádiva que Deus entregou ao homem chama-se salvação. Se essa aliança pode ser quebrada, o que dirá uma aliança matrimonial? Então, o que quebra uma aliança matrimonial? Jesus fala claramente, né? O adultério, ele quebra uma aliança matrimonial. Então, não vou entrar nessa questão, mas eu respondendo aqui o comentário do irmão. E aí um outro perfil chamado Madeira, né? Normalmente, quando entram dentro dessa vertente mais, digamos assim, ideológica da interpretação bíblica, né? São perfis falsos. Eu não sei se é uma coincidência, mas eu acho que não é coincidência. A primeira coisa que eu digo é que nós somos da luz, nós andamos na luz e não nas trevas. Porque nós estamos no Senhor. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de cada pecado. Então nós devemos andar na luz. Quem anda na luz não se esconde através de perfis falsos, né, ou pseudos perfis, essas coisas. O perfil Madeira, que eu normalmente não respondo perfil fake, mas diz assim: desculpa, você está falando de casamento, está equivocado, rapaz. Deus sempre dá, o resto não sei. Ou seja, Deus sempre quer restaurar. E aqui é o ponto, irmãos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: qualquer coisa, inclusive restauração de relacionamento, inclusive restauração de casamento. Eu vou acabar com essa argumentação num texto muito tranquilo de a gente entender. E, de novo, eu vou me reportar ao principal projeto de Deus para a vida do homem, que não é casa própria, que não é carro do ano, que não é restauração de família, porque no céu nem se casarão e nem se darão em casamento. Isso tudo é muito bom, mas não é o principal projeto de Deus para um homem. Sabe qual é o principal projeto de Deus para um homem? Salvação. Eu falei aqui, né? Dei a cola. Não tem muito para onde correr. E sobre salvação, olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre essa questão, né, para a gente entender aí o questionamento do perfil Madeira. A Bíblia diz assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o que Deus quer. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. E aí eu vou contar uma historinha aqui, uma ilustração para poder tentar elucidar, né, ou facilitar o entendimento do texto. Imagina um pai, né, que paga os melhores colégios para o seu filho, os melhores cursos, paga uma faculdade, dá a ele todos os meios, uma estrutura para que ele possa ter uma boa profissão, para que ele possa se projetar, ter uma condição financeira estável, uma estabilidade. E esse filho, ele larga os seus estudos, se afunda nas drogas e vai viver uma vida miserável. E ele abandona a faculdade, abre mão de tudo aquilo que o pai lhe proporcionou. Qual era o desejo do pai? Era que o filho seguisse por aquele bom caminho, porque tudo que ele precisaria, ele alcançaria naquele caminho. Mas qual foi a escolha do filho? Foi se desviar desse caminho. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo, fica claro para nós duas coisas: que Deus nunca fecha o portão para um filho ir embora, e que Deus nunca fecha o portão para receber um filho arrependido que volta. Está bem claro. Está muito claro. A vontade de Deus no que se refere à salvação era que todos fossem salvos. E aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo agora: todo mundo será salvo? Não, né? Certamente não. A minoria que será salva.
né? A minoria, a porta é estreita. Não é porque Deus quer que todos sejam salvos que todos serão salvos, porque o homem faz as suas escolhas. Isso é claro. Eu vou voltar no texto e vou repetir o texto. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Que todos se salvem e alcancem o conhecimento da verdade, que é a sua palavra. Mas não é porque Deus quer que isso acontecerá com todos. Foi para isso que Deus mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todos vão crer? Não, claro que não. Irmãos, eu estou falando, e aí que eu vou abrir um parênteses de novo, sobre o maior projeto de Deus para o homem, a salvação. Então logo nós entendemos que Deus tem um desejo, que mesmo Deus querendo, isso não significa que acontecerá. Que mesmo sendo a vontade de Deus, isso não quer dizer que se concretizará. Eu estou falando do maior projeto de Deus para o homem. Deus está tão engajado em salvar o homem que ele mandou o seu Filho. O pastor da minha igreja, fundador, ele diz assim: Deus está preocupado de 1 a 10 em salvar, e de 10 para lá em tudo que é pertinente à salvação. Se Deus, embora queira, deseje que todos se salvem, mas a salvação é mediante a fé alcançada pela graça, a graça mediante a fé, na verdade, ainda que Deus queira, nem todos serão salvos. Você tem dúvidas sobre relacionamentos? Deus quer restaurar. A vontade de Deus era que nem acabasse. Por Deus não tinha nem restauração, porque para Deus não teria nem separação, porque Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Claro, é óbvio, isso é uma obviedade. A questão não é o que Deus quer e nem o que Deus pode, porque Deus é onipotente, Ele pode tudo. A questão não é essa. A questão é o que Ele fará e o que Ele não fará. Por isso, a mensagem mais cedo, a mensagem da tarde, esteja pronto para o não de Deus. A questão não é o que Deus quer ou o que Ele não quer, não é o que Deus pode ou o que Ele não pode, é o que Ele fará ou Ele não fará, por que Ele fará e por que Ele não fará, porque Ele fez ali e não fez aqui. Meu irmão, minha irmã, tu está entrando na soberania de Deus, tu está entrando numa coisa que não tem resposta. Existe uma falácia no meio de restauração de relacionamentos. Todo casamento será restaurado. Essa falácia caiu por terra. Hoje eles mudaram um pouco a falácia. Todos os casamentos serão restaurados, menos aqueles que a pessoa não tem fé. Ou seja, segundo essa narrativa, só não é restaurado o casamento daqueles que não creem. Logo, Deus não é soberano. Deus não faz a vontade dele, ele faz a vontade do homem. Logo, Deus é um refém da vontade humana. Não existe soberania, não existe livre-arbítrio. Esse é um pensamento calvinista dos piores, até mesmo porque, né, os grandes pensadores calvinistas atuais, aqui no Brasil, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemos, nem eles concordam com isso no que se refere a relacionamentos. Eu não entendo essa colocação. Por isso que eu falei mais cedo e repito, para receber o sim de Deus, esteja preparado, pronto para em algum momento ouvir de Deus um não, um estrondoso não. Sadraque, Misaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente, eles viram para Nabucodonosor e dizem: nosso Deus nos livrará. E se ele não nos livrar, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses. É tremendo isso, porque eles dão a possibilidade do não. O nosso Deus nos livrará, mas se ele não livrar, mesmo assim nós permaneceremos fiéis. Esteja pronto para ouvir o não de Deus. Eu sei que essa mensagem ela não vai ser... Tem gente que não vai. Vão dar uma de haters nos comentários, né? Vão me atacar, vão se desescrever. Eu não estou me importando com isso, meus irmãos. Não estou me importando, não estou aqui para poder... Eu não sou rodízio de cordonizes. O canal é errado para fazer rodízio de cordonizes, self-service de cordonizes. Está no canal errado. Tá? Eu não estou aqui para falar o que te agrada. Estou aqui para falar o que está na palavra de Deus. Eu vou voltar no texto, né?
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus pode salvar todos os homens? Pode. Tem poder para tudo. Deus quer que todos os homens sejam salvos? Sim, claro que Ele quer. Então por que Ele não faz? A questão não é o que Ele pode, não é o que Ele quer, o que Ele faz, o que Ele não faz. Porque como um pai, Ele dá todos os meios para que o homem alcance a salvação. Lembra do pai? Filho da faculdade? Pagou colégio, pagou curso, deu todos os recursos, todos os meios. A escolha é de quem? É do filho. É sua, é nossa. Aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. Se isso é assim para a salvação, o que dirá para relacionamentos? O que dirá para um relacionamento? Você acha que Deus é obrigado a restaurar tudo? Alan, você me deu um banho de água fria. Não, não te dei. Eu te dei um banho de realidade. Agora eu digo uma coisa. Se há promessa, eu sempre digo isso, né? Há uma garantia de que Deus, em algum momento, vai intervir. É Deus dizendo para você, estou te prometendo, estou te garantindo que em algum momento, no meio do processo, eu vou intervir. Eu não sou obrigado a intervir. Não há intervenção em todos os casos. Eu sou soberano e eu deixo um homem usar de livre-arbítrio ou não. Dentro da minha soberania eu posso intervir ou não, é uma escolha minha. Mas se eu te prometi, é porque eu estou dizendo que eu vou intervir. Se há promessa, descanse sobre a promessa. Tá claro, irmãos? Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, sugestões, conselhos, palavras, o que, críticas, não tem problema nenhum. Eu nunca desabilito comentários, nunca desabilito curtida, descurtida, nada disso, tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite, essa mensagem um pouco diferente, nessa noite de segunda-feira eu estou um pouco perdido, tá bom? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.